Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar do livro Estranhos a Nós Mesmos, da Rachel Aviv. Um livro impactante, para dizer o mínimo, tá? É um livro sobre saúde mental. Eu considero o melhor livro desse ano, desse tema. Está sendo muito comentado na internet. Ela vai contar o caso dela, de quando ela era criança e teve um problema com anorexia, e como é que ela está nos dias de hoje. E vai contar também mais 4 casos. Esses casos vão ilustrar bem como a sociedade, a ciência, a família trata essa questão da saúde mental, principalmente da depressão. Rachel Aviv é escritora e jornalista do New York. Ela escreve sobre medicina, saúde, justiça criminal e outros temas. Atualmente ela mora no Brooklyn e esse livro, Estranhos a Nós Mesmos, é o primeiro livro dela. Nesse livro, como eu disse, ela vai começar o livro falando um pouco sobre o que aconteceu com ela quando ela tinha 6 anos de idade. Como eu disse, a Rachel Aviv já começou a apresentar sintomas de anorexia aos 6 anos de idade. O que me parece, assim, pelo que diz o livro, não é muito comum. Eu não fiz realmente uma pesquisa para saber se isso é comum em crianças, mas eu acho que não. Então ela começa a apresentar esses sintomas e eles vão ficando graves até que chega um ponto que a família não vê outra alternativa a não ser hospitalizar ela. Ela vai para uma clínica e nessa clínica a maioria das meninas tem o dobro da idade dela. E tem uma menina que se chama Ava, por quem ela vai ter uma grande admiração. E como a própria Rachel Aviv cita, como ela tinha 6 anos de idade e não entendia exatamente o que estava acontecendo com ela, ela simplesmente parou de comer, como eu disse, por causa de algumas questões que estavam acontecendo na família dela. Ela achou que ela não deveria mais comer por algumas coisas que ela tinha visto, né? E como ela simplesmente parou de comer e não percebia a gravidade, nem entendia exatamente o que estava acontecendo com ela simplesmente teve uma melhora, claro, com a ajuda da clínica, né? Mas ela teve uma melhora. Ela não realmente ela não tinha ainda uma noção do que era. Ela não sabia o que era a anorexia. Não estava nomeado. Ela não tinha uma identidade da doença ainda, do que estava acontecendo com ela, desse transtorno que estava acontecendo com ela. Então, a clínica era bem rigorosa. As meninas elas recebiam benefício conforme elas comessem e fossem ganhando peso, né? Tipo benefícios como receber a visita de parentes, poder ver os pais. Então era uma coisa assim meio tipo presídio. Era extremamente rigoroso. E aí mais para o final do livro ela vai tratar dos dias atuais dela, né? Como que isso se desenvolveu, como é que ela está hoje. E vai falar também um pouco sobre o destino da amiga dela, Ava. E aí no capítulo seguinte ela vai contar a história de Ray Osheroff. O Ray Osheroff, ele era um médico que tinha uma clínica de diálise nos Estados Unidos. Ele era um médico muito ambicioso, realmente ele queria crescer, ele queria ser famoso. Então ele se dedicava demais ao trabalho, se dedicava tanto ao trabalho que acabou esquecendo a família dele. Ele não tinha tempo mais para a família dele. Ele tinha uma mulher e 2 filhos pequenos. E a mulher acaba pedindo divórcio. Depois de um tempo, ele acaba tendo um caso com uma enfermeira, com quem ele futuramente vai ter um filho também. Só que, ao longo do tempo, ele começa a desenvolver uma depressão que acaba se tornando uma depressão grave. Então, ele acaba sendo internado no Chestnut Lodge. Chestnut Lodge era uma clínica psiquiátrica já antiga nos Estados Unidos, que tinha como base, e na época, me parece que assim a psicanálise nos Estados Unidos ela era muito influente, muito forte, né? Hoje já não é dessa forma. Hoje a psicanálise ela é mais influente em países como França, o Brasil, a Argentina. Então, ele é internado nessa clínica, e nessa clínica a medicação praticamente não é dada, é mais sessões mesmo de análise que ele vai fazendo. Mas ele não fica muito contente com isso. Na verdade, ele acredita que de repente a medicação pode ajudar ele. E nessa época começa a aparecer os psiquiatras com novas fórmulas, novos medicamentos, prometendo até curas milagrosas em relação à depressão e outros problemas de saúde mental. Então o Ray ele começa a ficar decepcionado, ele começa a não gostar muito do tratamento, a forma de tratamento do Chestnut Lodge e acaba saindo. E vai para uma outra clínica onde a prioridade é a medicação. Como eu disse, a medicação naquela época estava assim explodindo o mercado da psiquiatria, dos remédios antidepressivos, ansiolíticos, esse tipo de coisa. E o Ray começa a tomar medicação, e ele vai tomando medicação, e aí ele vai se sentindo melhor, e aí ele tem uma ideia. Ele diz: eu acho que eu não fui bem tratado no Chestnut Lodge, né? A terapia psicanalítica não é uma coisa muito boa.
acho que eles foram negligentes comigo, então eu vou processar eles. E esse caso do Ray Osheroff, em relação ao processo contra a clínica Chestnut Lodge, ele é um processo famoso nos Estados Unidos, né? Porque foi uma batalha entre, eu pelo menos entendi dessa forma, a forma de tratamento que se tinha até ali, com uma nova forma de tratamento que os americanos estavam adotando, que é a forma da medicação. Os americanos, me parece, eu posso estar errado, mas me parece que os americanos eles dão mais valor à medicação do que a uma psicoterapia, do que a conversar, a tentar encontrar uma forma de elaborar, de encontrar um jeito de melhorar a tua saúde mental, melhorar as tuas questões através da palavra. Em seguida vem a história de Bapu. Bapu era indiana, filha de empresário, um homem rico, né? E conta que Bapu não era a mais bonita das irmãs. Ela era manca, né? E o pai, preocupado porque ela não conseguia se casar, dá uma casa bem grande para ela, para atrair pretendentes. E isso acontece realmente, ela atrai pretendentes, acaba se casando com um homem lá, que eu não me lembro agora exatamente qual era a função dele, eu acho que ele era gerente, mas não me lembro do que. Eu sei que me parece assim que o cara era um mala, era terrível. A Bapu tinha que acordar às 5:30 da manhã, mas isso era parte da cultura ali dos indianos, né? Ela tinha que acordar às 5:30 da manhã para poder servir ele. Ela era tratada quase como uma empregada dentro de casa, sendo que a casa era dela, o dinheiro era dela. Então é uma coisa assim extremamente absurda. E ele levava os amigos, e os amigos tiravam sarro dela ser manca, e ela ficava ali como empregada. O casamento durou um tempo, ela acabou tendo 2 filhos, um menino e uma menina. Primeiro uma menina, depois um menino, com esse homem. Só que a Bapu começou a ficar doente. O que que aconteceu? Ela começou a ficar uma religiosa fervorosa demais. Ela tinha um canto, uma salinha dentro da casa, onde ela passava ali o tempo todo, às vezes, rezando para Krishna. Conta, acho que é a filha dela, conta que eles não tinham praticamente mãe, eles não tinham tempo com ela. Então, para ficar um pouquinho com ela, eles entravam naquele quartinho, se ajoelhavam e ficavam ali quietinhos, só para poder passar um tempo com ela. E a Papu começa a ficar cada vez mais religiosa, e isso, na verdade, era um sintoma meio que de que vai acabar se desenvolvendo uma esquizofrenia, uma depressão também, eu acho. E chega um ponto que ela acredita que o lugar dela não é ali. O lugar dela é com Krishna. Ela deve ser a mulher de Krishna. Então ela foge. Ela foge para encontrar um guru. Tem uma poeta também que ela gosta bastante, que largou tudo, isso, uma poeta antiga, né, do passado, que largou tudo para ser a mulher de Krishna. Então ela se inspira muito nisso e ela vai atrás desse guru. E o que acontece é que o marido dela chama a polícia para trazer ela de volta. E isso não vai acontecer uma vez só, não, vai acontecer algumas vezes. E os filhos dela, principalmente a filha dela, que era mais velha, né, relata a tristeza de ver a mãe chegando no carro de polícia, às vezes com as vestes sujas. Então é uma história muito triste mesmo. E Bapu vai piorando, ela realmente começa a se desligar completamente da família, até que ela é internada, mas o tratamento é terrível. Tem uma passagem que a filha dela conta que vai até a clínica, ela tá amarrada na cama, e são, assim, lembranças muito traumáticas. A filha dela não consegue, por muito tempo, aceitar aquilo que está acontecendo. Ela até entende que a mãe, na verdade, foi egoísta e abandonou ela. Já o rapaz, ele era mais novo, ele não entendia, a única coisa que ele sentia era a falta da mãe. A história de Bapu, eu acho que ela serve para a gente ver como que as famílias tratam quando tem alguém com algum problema de saúde mental. E olha que tem bastante hoje em dia. A depressão, ela está cada vez mais presente na nossa realidade, assim como a ansiedade também. Então, o modo como essa família dela trata essa questão, junto com a cultura que ela vive, acho que a única coisa que Bapu queria era poder falar sobre o que ela sente. Porque me parece que ela não era nem um pouco feliz, e acho que não tem como ser feliz, né? Vivendo da forma como ela vivia. Como uma empregada, numa casa que era dela, ela que tinha dinheiro, podia ter liberdade. Então, vivendo como empregada, sendo motivo de riso dos amigos do marido, né? E talvez outras coisas também.
A história dela, realmente, como eu disse, é uma história muito triste, mas aí o que vai acontecer aí eu deixo para quem lê o livro. Depois nós temos a história da Naomi Gaines. Naomi Gaines você pode ver pelo YouTube, ver a luta dela em relação à saúde mental hoje. Naomi Gaines era americana, negra americana, que tem uma história, assim, desde a infância dela, uma história de sofrimento. Vivia, ela e a mãe dela e as irmãs dela viviam num prédio que era uma construção que Chicago, não, acho que foi Detroit, acho que é Detroit, não lembro exatamente se é Chicago ou Detroit, mas acho que é Detroit. Em Detroit foi feito umas construções que era mais voltada mesmo para os negros, né? Então, assim, aquilo ali não era uma coisa muito bem feita. Acabou virando tipo uma favela aqui no Brasil, né? E o nível de violência lá era muito grande, o nível de miséria era extremo. E a Naomi Gaines ela cresce nesse ambiente. E quando adulta, a Naomi Gaines acaba tendo 4 filhos, 2 são gêmeos. No dia 4 de julho de 2003, ela sai para ver a comemoração, os desfiles, né? E deixa os dois mais velhos com a irmã e leva os gêmeos que têm 1 ano e 2 meses no carrinho. E ela está passeando com o carrinho ali naquele 4 de julho, aquela movimentação toda na rua, e ela começa a olhar para o rosto das pessoas e ela começa a ter, tipo assim, um ataque de paranoia. Ela começa a achar que as pessoas estão olhando para ela e pensando assim: o que essa negra está fazendo aqui? Ela diz bom dia, ela diz olá para as pessoas viram o rosto para ela, e ela começa a ficar cansada de tudo aquilo. Aí chega um ponto em que ela pega os gêmeos, tem uma ponte e tem um rio embaixo, uma certa altura. Ela pega os gêmeos e joga pela ponte no rio. Em seguida, ela pula atrás e grita liberdade, liberdade, e cai na água. Passava por ali várias pessoas. E aí um homem escuta o barulho na água e vê que tem uma criança pequena na água. Ele pula na água e consegue salvar uma das crianças. Ela é presa, ela é julgada e presa, mas ela é um claro caso de saúde mental. Esquizofrenia, com uma depressão. Então, assim, o tratamento que ela recebe aí ao longo do tempo que ela fica na prisão, se não me engano, são 14 anos. Eu acho que ela foi condenada a 18 anos. Ela teria 14 anos em regime fechado e o restante daí seria em regime aberto, caso eles decidissem assim. Então, o que acontece é que o tratamento que ela recebe na prisão durante esse tempo mostra também a desigualdade de tratamentos, né? Tem uma parte em que o antidepressivo dela, o antipsicótico dela, o governo não cede naquele momento e ela fica sem. O que acontece é que ela começa a ficar agressiva, ela começa a ter crises. E o que que fazem? Colocam ela na solitária. Então, imagina, a pessoa já está com um problema de saúde mental, ela já está com uma esquizofrenia, uma depressão muito forte. E aí coloca na solitária, que agrava e muito a solitária, é uma coisa terrível, né? Então esse é um dos tratamentos que a Naomi Gaines acaba recebendo. Essa história até que ela não tem um final tão triste. Você lendo, você vai ver o que acontece com Naomi Gaines, né? Como que ela conseguiu vencer tudo isso. Como que ela conseguiu retomar de um certo modo a vida dela, de um certo modo, né? Porque retomar a vida é, é muito difícil num caso como o dela. E por último, ela vai falar de Laura Delano. Vai contar da juventude da Laura, que era uma jovem muito inteligente, extrovertida, muito sociável, né? Vinha de uma família muito bem financeiramente. Ela acaba indo para Harvard, onde ela vai estudar, onde ela vai se formar. E como nos outros casos, ela vai começar a apresentar alguns sintomas de depressão que vão se agravando com o tempo, até que ela acaba internada também. E nisso, muita medicação. Eles vão receitando medicações para ela, vão aumentando os miligramas até o nível máximo. Quando não serve aquela medicação, passa para uma nova medicação, vamos outra vez aumentando até o nível máximo. Chega um ponto em que ela começa a se sentir, e eu acho que isso é normal para muitos, começa a se sentir como um peso, um incômodo para a família, né? Até que chega um ponto em que ela decide tirar a própria vida. E por muito pouco ela não consegue.
E chega uma hora que ela começa a questionar a questão da medicação, por ter tomado muitos remédios, vários remédios de várias dosagens diferentes, né? E aquilo não consegue dar conta do que acontece com ela. Não adianta. Então ela começa a procurar outras pessoas que pararam com a medicação. Hoje você pode encontrar muitos vídeos da Laura Delano falando sobre essa experiência com as medicações, né? Do como que ela passou por isso, o que que ela pensa sobre esses remédios antidepressivos. Alguns ajudam, mas alguns também tiram muitas coisas da gente. Ela vai falar sobre como ele deixa a gente apático, como ele tira a libido sexual, por exemplo, alguns medicamentos. A Rachel Aviv vai aproveitar esse caso da Laura Delano para fazer um comparativo das formas de tratamento, como são diferentes para quem tem um poder aquisitivo e quem não tem poder aquisitivo, que nem a Naomi Gaines, né? De como ela foi tratada, por ser uma mulher negra também, uma mulher pobre, e como que o tratamento da Laura Delano era um tratamento totalmente diferente disso. Essa diferença, na verdade, ela não acontece só nos Estados Unidos, acho que ela acontece em qualquer lugar do mundo, e acontece muito aqui no Brasil. Quem tem realmente a oportunidade de fazer um bom tratamento, de poder fazer uma psicoterapia. E para fechar, ela vai, como eu disse lá no início, ela vai retomar a história dela, agora, no momento atual. Ela vai procurar a Ava, e aí vai contar a história da Ava. Eu achei esse livro muito emocionante. São histórias realmente que te tocam. Alguns conseguiram superar, outros não. Acho que os casos que a Rachel Aviv escolheu foram muito bem selecionados, porque o primeiro caso do Ray Osheroff mostra bastante o início dessa indústria dos remédios antidepressivos nos Estados Unidos, com essa luta contra o que era a ideia da psicanálise, da cura pela palavra. Eu acho que nos Estados Unidos a psicanálise não entra realmente assim com força, como eu disse, como num país como o Brasil, por exemplo, porque lá é dado muita prioridade para medicação. O caso da Bapu, a respeito da, como eu disse, né, pela minha interpretação, é de como a família trata as pessoas, seus integrantes, que acabam tendo algum problema de saúde mental, né, como que eles reagem a isso, como que a cultura onde a pessoa vive também influencia naquilo que está acontecendo com o sujeito. No caso da Naomi, a questão racial, né, a questão da pobreza, como eu disse, o tratamento diferente dado às pessoas que não têm poder aquisitivo, que não têm como pagar as coisas, diferente das pessoas que têm muito dinheiro e conseguem ter os melhores tratamentos. Onde é que está o Estado aí? Onde é que está o Estado para poder estar ajudando, para poder estar fazendo a parte dele, que é auxiliar as pessoas, a população, auxiliar as questões de saúde mental. Acredito que uma das melhores formas de lidar com a depressão, caso você esteja com pensamentos negativos, esteja se isolando, não consiga se alimentar direito, não sente mais prazer em nada, sente vontade de ficar na cama o dia todo, é procurar um médico. Procurar um médico e se ele receitar uma medicação que seja possível para você, toma a medicação. A partir da hora que começa a se sentir melhor, tenta praticar algum tipo de exercício, uma caminhada, pegar o sol. Se der para ir para uma academia, vai para uma academia. Procura uma psicoterapia. Se for muito caro, uma análise, um psiquiatra, alguma coisa assim. Tem faculdades que oferecem psicólogos gratuitamente. Então, tem que procurar ajuda. Falar sobre o que você está sentindo. Mover o teu corpo. Se alimentar bem. São coisas essenciais. E enquanto precisar tomar a medicação, é não se deixar levar, se entregar para a depressão. Por mais que ela seja dura, para as pessoas que têm auxílio da família, ótimo. Isso é essencial. Amigos, família. Às vezes não dá para. Nem todo mundo consegue contar com isso. A vida, como eu disse, é uma luta. E nesses momentos, mais do que nunca. Então, tente não se entregar.
Tente realmente se mexer. Medicação, exercício físico, natureza, se tiver a possibilidade de estar em um lugar que tenha bastante natureza. E falar sobre isso que está acontecendo com você. Então fica a dica desse livro maravilhoso. Se você quer saber mais sobre saúde mental, esse livro é transformador, ele vai ampliar bastante a tua visão em relação a isso. Vale muito a pena. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.